Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do canal Qualidade e Produtividade. Nessa videoaula nós vamos aprender aqui como é que se constrói, né, a tabela ANOVA, né, e também aprender aqui como é que faz, como é que se chega nas estatísticas de teste, né, para determinar se a comparação entre as médias aí do nosso estudo, né, eu preciso aceitar ou rejeitar a hipótese nula, né, tomando a decisão correta aí com relação à igualdade entre as médias aí no grupo, né. Então, nós aprendemos aí no vídeo de introdução que a análise de variância, né, ou ANOVA, ela é utilizada para comparar duas ou mais médias, né, entre fatores ou entre grupos, né. E o exemplo, né, o estudo de caso que nós aprendemos, né, utilizamos aí para apresentar essa técnica aí, foi a comparação, né, das notas da pontualidade de entrega de 3 fornecedores aí, tá, ao longo de 6 meses. Foram acompanhadas aí a pontualidade de entrega de 3 fornecedores, né? Fornecedor A, B e C, tá? E as notas, né? As respectivas notas aí por mês foram anotadas, né? E agora a gente quer decidir, né? Imagina que a gente vai ficar aí com 2 fornecedores ou queremos premiar o melhor ou, né, penalizar o pior deles aí. E queremos agora saber, né, qual é a performance, né, mais útil aí, né, performance mais interessante para a companhia, né? Então, o primeiro passo, né, para construir a estatística de teste, nós vamos ver aqui no site, né, você pode acompanhar aqui, é encontrar a média, né, para cada fornecedor. Então, aqui no artigo do site você tem a conta, ó, tem aqui a média para o fornecedor A, para o fornecedor B e para o fornecedor C, tá? Uma das maneiras, né, que nós vamos fazer essa comparação é comparar a média de cada um desses fatores, né? Quando eu digo fatores, eu me refiro aos fornecedores, né? Cada um desses fornecedores é comparar a média com relação à média geral, né? Então eu tenho aqui também a conta para encontrar a média geral desse estudo de comparação, né? Então é como se eu tivesse apenas um grupo, somo todas as notas e divido pelo número de notas, tá? Então são 96 dividido por 18, a média geral das notas é 5,33, tá? Pontuando de 0 a 10 aí. Porém, né, eu preciso encontrar a diferença, né, como cada leitura dessa que tem dentro de cada grupo, né, e comparar ela com essa média geral aqui, tá? Como a gente não pode simplesmente, né, como a gente está fazendo um estudo de análise de variância, a gente não pode simplesmente pegar e subtrair, né, o valor observado da média geral, né? Então eu pego essa diferença aqui e elevo ao quadrado, tá? E faço isso para cada uma dessas observações. Então é como se eu estivesse pegando cada valor desse aqui, tá? E determinando qual é a distância que essa leitura aqui, né, está dessa média aqui. Então eu faço isso aqui e essa distância eu elevo ao quadrado, tá? Eu transformo ele em uma área e somo todas esses quadrados das diferenças aí, tá? Isso é o que a gente chama de soma dos quadrados, tá? Então a soma dos quadrados para o total, tá? Para o estudo, né? Para o total do estudo, na verdade eu quero encontrar qual é a diferença média que existe entre todas as leituras e e a minha média geral. Então eu subtraio todas as minhas leituras da média geral do estudo e elevo ao quadrado e somo. Então eu vou encontrar qual é a soma dos quadrados total no meu estudo, tá? Essa é o primeiro fator. Então isso se chama soma dos quadrados, tá? Então encontrando esse valor, né, vamos guardar ele aí na gaveta por enquanto e vamos fazer agora, né, qual é a diferença que eu tenho de cada leitura, né, em relação à média daquele grupo. Então eu pego cada leitura do grupo A e subtraio da média do grupo A e somo. Depois eu pego a diferença de cada leitura do grupo B, subtraio da média do grupo B, elevo ao quadrado e somo, tá?
É exatamente isso que a gente chama de soma dos quadrados dos erros, né? Do erro dentro de cada grupo. Então eu vou encontrar primeiramente aqui nessa conta a soma dos quadrados do erro em relação à média geral, essa conta aqui, a soma dos quadrados em relação à média de cada grupo. Então você tem aqui, ó, por exemplo, a primeira leitura do primeiro grupo menos a média do primeiro grupo elevado ao quadrado, mais a segunda leitura do primeiro grupo menos a média geral do grupo elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Cada linha aqui representa um grupo, ó, você pode notar que a média aqui é do grupo 2, tá? Na segunda linha. E eu subtraio, elevo ao quadrado e somo todo mundo. E eu vou chegar, né, no valor de 21,67. Tá? Então, essa é a soma dos quadrados dos erros dentro de cada grupo. Tá? Então, eu estou comparando o erro geral, de todas as leituras em relação à média geral, e o erro dentro de cada subgrupo. Né? E agora, né, por último, eu também preciso encontrar o erro que existe do grupo, da média do grupo, em relação à média geral. Então, como é que eu faço isso? Né? Então, aqui eu tenho aqui a soma dos quadrados dos fatores, né? São 3 fatores aí. Nada mais é do que colocar no lugar de cada leitura, aqui, ó, eu vou colocar a média daquele grupo. Tá? E repito isso para cada leitura que existe dentro daquele grupo. E elevo ao quadrado e somo todas elas. Faço o mesmo para o segundo grupo. Tá? Note que aqui, 4,33 se repete em todas as posições onde existe uma leitura, né, para aquele grupo B, menos, né, a média geral do estudo elevado ao quadrado, e somo. Isso, né, me dá a soma dos quadrados dos fatores, tá? Que é igual a 10,33. Tá? Em seguida, eu vou rolar mais um pouquinho aqui, eu preciso determinar qual é o número de graus de liberdade que eu tenho, tá, nesse estudo. Então, primeiramente, eu tenho 3 grupos, né? Então eu tenho 3 menos 1, são 2 graus de liberdade. Tá? Graus de liberdade é sempre o número de leituras ou de elementos menos 1. Né? Então eu tenho 2 graus de liberdade. A soma dos quadrados a gente já viu aqui que é 10,33. Né? Tá aqui, ó. Tá? Vou rolar de novo. Em seguida eu tenho, né, os graus de liberdade para o erro, né, em cada subgrupo. Eu tenho 3 subgrupos de 6 elementos, então eu tenho 18 elementos. São 3 subgrupos de 6, então eu tenho 6 menos 1, mais 6 menos 1, mais 6 menos 1. Né, dá 5 mais 5 mais 5, vai dar 15 graus de liberdade. Tá? A soma dos quadrados para os subgrupos a gente já viu também, 21,67. E o número de graus de liberdade total é o número total de leituras dentro do estudo, que são 18 leituras, né? Menos 1, que é igual a 17. A soma dos quadrados a gente já viu lá em cima também, que é 32. E eu construo a tabela nova. Tá? Já encontrei a soma dos quadrados. Para mim encontrar os quadrados médios, né? Ou a média dos quadrados aqui, basta eu dividir a soma dos quadrados pelo número de graus de liberdade. Tá? Então eu quero comparar qual é a diferença, né, se existe alguma diferença entre as médias dos grupos em relação ao erro total do estudo. Né, eu preciso discernir entre erro e acerto. Então eu divido 10,33 dividido por 2, que dá os quadrados médios aqui de 5,166. Né, e o erro, né, que é 21,67 dividido por 15, que dá 1,444. Tá? E agora, dividindo 5,166 por 1,44, eu encontro a estatística F. Tá? Essa é a estatística que vai me dizer, né, se existe diferença, né, entre as médias ou se todas as médias são iguais. Tá? Porém, para afirmar com certeza estatística, né, nesse caso aqui, 95% de certeza estatística, tá?
eu preciso encontrar a região crítica do teste. Tá? Note que isso aqui formou uma tabela, né? É isso aqui que a gente chama de tabela ANOVA. Tá? Esses são os valores que a gente precisa encontrar quando estamos fazendo o estudo de ANOVA. Daqui a pouco nós vamos ver aqui no Minitab como fazer isso aqui. Tá? Isso aqui é feito automaticamente. Então essa é a forma aqui de onde são retirados esses valores aqui, a soma dos quadrados e os quadrados médios para encontrar finalmente a estatística F, tá? É a distribuição F de Snedeker. Então, encontrei aqui a estatística F de 3,58. Agora basta encontrar, vou rolar mais um pouquinho, encontrar no Minitab, né? E construir a região crítica do teste, para mim determinar se preciso aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Tá? Então vamos mudar aqui para o Minitab. Tá? Venho aqui no menu Graph, Probability Distribution Plot. Quero visualizar, né, a área sombreada sob a curva. Vou clicar em OK. E aqui na distribuição eu vou escolher a distribuição F. Tá? É a distribuição F de Snedeker, nesse caso. Né? Aqui ele vai pedir, né, qual é o grau de liberdade. DF é a abreviação de Degrees of Freedom. Né? Então, qual é o número de graus de liberdade no numerador. Né? Então, eu tenho aqui 3 grupos menos 1, 2. E qual é o número de graus de liberdade no denominador? Que é 15. Né? Eu tenho 18 leituras, aliás, tenho 6 leituras em cada grupo menos 1. E tenho 3 grupos, então são 18 menos 3, que dá 15. Então vou colocar 2 aqui no numerador, 15 no denominador, distribuição F. Vou configurar aqui a área sombreada, né? Quero ver a probabilidade. Aliás, perdão, quero ver o valor X. Perdão, vou deixar a probabilidade mesmo. E deixo aqui o valor do teste, né? O valor alfa crítico aqui, que é 0,05. Tá? Coloco o cauda à direita e vou dar um OK. Tá? Então aqui o Minitab construiu aqui o gráfico, né, de acordo com os parâmetros que eu configurei. Né? Porém, a minha estatística, né, vou voltar aqui para a janela, a minha estatística, o valor dela deu 3,58. Tá? Então, vamos colocar aqui, vamos adicionar no Minitab para checar se 3,58 cai dentro da região crítica aí. Tá? Então, vou adicionar aqui, clico com o botão direito, adicionar, né, Add, Reference Lines, uma linha de referência aí para a gente checar. Venho aqui no valor X e coloco 3,58. Tá? Ok, tá aí a linha representando. Por muito pouco, tá? Ela não fugiu aqui da zona de aceitação do teste, né? Que é essa região branca aqui, e caiu na zona do erro alfa aqui. Então, por muito pouco eu aceito a hipótese nula. Tá? Isso costuma acontecer, esse valor marginal costuma acontecer quando o tamanho da amostra não é suficiente, ainda há uma certa incerteza aí, tá? Então, você pode até aumentar o número de observações aí em cada grupo, né? Tenho 6 meses, provavelmente posso aumentar aí para 1 ano, para aumentar essa diferença em relação à região de rejeição do teste de hipóteses, tá? Então, note que nesse caso aqui, tudo indica que o teste de hipótese será, né, aceito, né? O teste de hipótese será, a hipótese nula será aceita, né? De que todas as médias são iguais. Significa que não há evidência estatística para dizer que um fornecedor é pior que o outro, apesar da gente ter observado uma diferença lá nos gráficos, né? Vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Se você tiver interesse, né? Eu costumo utilizar muito o Minitab, estou apresentando aqui uma alternativa, né? De como fazer esses cálculos aqui utilizando também o matemática, tá? Então aqui eu tenho os cálculos, né, da tabela ANOVA, tenho aqui os 3 fornecedores, né? Então aqui embaixo eu vou começar rolando um pouquinho a tela aqui, tá? Tem os comandos, né, para executar todas essas contas aí utilizando matemática, tá? Então eu tenho aqui a definição do fornecedor A, né, que é uma lista de valores, ó, incluir na memória. Tenho o fornecedor B, vou também definir isso na memória,
tá? E o fornecedor C. Note que os três foram para a memória aqui, né? Estão definidos. Agora eu preciso encontrar a média de cada grupo, né? Note que é bem rápido aqui, né, o comando, então estou apenas confirmando com Shift Enter aqui, né? Então você digita aqui para encontrar a média numérica, né, no fornecedor A, ele vai encontrando aqui os valores e gravando na memória, tá? Então é como se fosse um software, uma programação aí, né? Vou definir aqui, né, um fator que une todas as leituras de todos os fornecedores. Quero encontrar a média geral do estudo, ó, 5.33. Note que os valores equivalem lá aos valores que estão no artigo do site, tá? Estou fazendo isso aqui também para corroborar aqui os cálculos, tá? Vou encontrar a soma dos quadrados, né, total. Tá aqui 32, né? Para confirmar, a gente pode até voltar aqui. 32, ó, é o total, tá? Vou agora encontrar a soma dos quadrados dos erros entre cada grupo, né? Então eu subtraio, né, a leitura de cada fornecedor da média daquele grupo e elevo ao quadrado e somo todos eles, ó. É exatamente isso que a matemática está fazendo aqui, tá vendo? Então vou confirmar o comando aqui. Já encontrou aqui 21.667, tá? E agora, aqui basta para mim encontrar, né, a soma dos quadrados para cada fator, né, que eu subtraia, né, o total da soma dos quadrados dos erros, né? Eu não tenho nenhuma outra variável aí que não sejam os fatores. Então dá 10.33, né? Então 32, 21.66 e 10.33. Vamos confirmar estes valores. Está aqui, ó, 10.33, 21.66, aqui está arredondado, né? E 32, tá? Então agora muito mais simples aqui ainda de encontrar, né, o número de graus de liberdade. Basta eu determinar o número de elementos aí em cada grupo que eu defini na memória, né? E pedir para subtrair o número de graus de liberdade, ó. Então tenho 2 graus de liberdade para os fatores, né? São 3 fatores menos 1. O número de graus de liberdade total menos 1 grau de liberdade em cada fator, dá 15, né? Os quadrados médios, ó, tá? Então estou subtraindo os quadrados médios para o erro, né? É a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, está aqui 1.44. Os quadrados médios para os fatores é a soma dos quadrados dos fatores dividido pelo número de graus de liberdade nos fatores, está 5.166. Nota que eu dividindo esse por esse agora vai dar aqui 3.576, né? O Minitab arredondou esse valor aqui para 3.58, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui. 3.58, né? Foi calculado aqui. E se eu quiser encontrar o valor que eu encontrei naquele gráfico do Minitab através do matemático, ó, simplesmente peço aqui a função de distribuição acumulada inversa de uma distribuição f, né? Distribuição f razão, com 2 graus de liberdade no numerador, 15 graus de liberdade no denominador, a um grau de confiança de 95%, tá? Já que o nosso erro alfa é de 5%. Confirmo 3.682. Tá? Vamos voltar lá. É o mesmo valor, ó, 3.682. Está aqui. Tá? Então, confirmada aqui a estatística, ó, é uma maneira de realizar esse teste de análise de variância aqui também utilizando matemática, tá? Então é só para mostrar que as contas realmente vão dar esses valores aí, tá? É uma outra forma de fazer, né? É uma tabela trabalhosa para se fazer manualmente, principalmente quando o tamanho dos subgrupos aqui aumenta demais, tá? Então, para você realizar um estudo de ANOVA utilizando o Minitab, você vem aqui, ó, no menu Stat, ANOVA, One Way, significa que eu tenho apenas um fator sendo comparado por cada nível aí, né? Então, escolho aqui One Way. Vou escolher, aqui os meus valores não estão todos na mesma coluna, então vou dizer que eles estão em colunas separadas, né? Escolho aqui, ó, a segunda opção. E seleciono aqui os 3 fornecedores. Selecionar, vai migrar para cá as variáveis. E
confirmo aqui em OK. Está aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, utilizando o Minitab, vamos voltar aqui, então, para o resultado da Session Window. Esse aqui é todo o resultado, tá, do estudo de ANOVA. Tá? Se você vier em particular para essa seção aqui, ó, Analysis of Variance, você vai checar que os valores que estão nessa tabela aqui são exatamente os valores que a gente encontrou lá no estudo. Ó, tá? É exatamente os mesmos valores. O valor da estatística F, a média dos quadrados, tá? A soma dos quadrados, está aqui. O número de graus de liberdade, tá? O p-valor, para decidir se eu aceito ou rejeito a hipótese nula. Né? Então vamos explorar aqui qual foi o resultado dessa análise de variância que o Minitab gerou aqui para mim. Tá? Então é o método ANOVA, né? One Way, com a hipótese nula, significando que todas as médias são iguais, ou seja, todos os fornecedores têm a mesma pontualidade, tá? Contra a hipótese alternativa, que pelo menos uma média é diferente, ou seja, pelo menos a média de um fornecedor é menor do que as demais, tá? Ou apresenta aí uma fuga aí do resultado esperado do grupo. Tá? Há um nível de significância de 0,05%. Tá? É o erro 0,05, ou seja, 5% de erro alfa, tá? Assumindo variâncias iguais para a análise. Tá? A gente vai dar uma olhada nisso depois, na próxima videoaula, né, que é o estudo dos resíduos. Aí, tá? A informação com relação aos fatores. Tá? Eu tenho aqui o fator com 3 níveis, que são os fornecedores A, B e C. Né? Aqui eu tenho a tabela ANOVA, que a gente já mostrou aí como é que calcula. Tá? Aqui nessa região aqui, Model Summary, né, sumário do modelo, o Minitab tenta ajustar um modelo linear, tá, generalizado aí para o estudo. Tá? E esse modelo que ele encontrou apresentou aí uma acuracidade, né, de 23,26% ajustado. Tá? Significa que há uma aderência com o modelo esperado de 23,26%. Tá? E aqui embaixo, as médias, né, e o intervalo de confiança para a média, tá, da pontualidade de cada fornecedor e o desvio padrão, caso você queira construir uma curva normal aí para eles. Tá? Mas aqui, ó, né, é o primeiro fornecedor A média dele pode estar entre 4,45 e 6,54. Tá? Muito pouco provável que a pontualidade de entrega desse fornecedor seja maior que esse valor e menor que esse. E assim sucessivamente, tá? Com os demais fornecedores. Tá? O Pooled Standard Deviation aqui é o desvio padrão desconsiderando o subgrupo. Tá? É como se eu tivesse todas as leituras e tirasse aqui o desvio padrão, é 1,20. Tá? É um desvio padrão mais, uma estimativa um pouco melhor aí. Tá? Então esse é o estudo de ANOVA, essa forma que é realizado aí no Minitab. Tá? Então pelo p-valor aqui, né, aceita ou rejeita a hipótese nula. Né? O p-valor deu bem marginal, como a gente já tinha falado. Tá? O valor, olhando no gráfico lá, deu bem próximo da região de rejeição do teste de hipótese. Né? Nota que o p-valor também deu bem marginal aqui, né? Com 0,05 ou menor, eu rejeitaria a hipótese nula. Mas aqui, apesar de ser 0,004 maior, eu ainda tenho evidência estatística para aceitar a hipótese nula, de que todas as médias são iguais. Tá? Em adição, né, um adendo aí ao estudo de análise de variância, né, o Minitab gerou esse gráfico aqui, tá? Que é nada mais é do que o intervalo de confiança para as médias de cada subgrupo. Tá? Então há uma região, né, existe uma região de intersecção aí, que vai ser aí, vou deixar aqui, ela vai ser, né, destacada aí, nessa região aí que está sendo destacada, ó, né, eu posso dizer que todos eles possuem, né, o mesmo valor de pontualidade de entrega. Então não posso dizer que em algum momento algum deles foi mais pontual que o outro. Tá? Então não há evidência estatística, né, da diferença, né, entre as médias
da pontualidade aí de cada fornecedor, tá? Apesar, né, do fornecedor B apresentar uma média relativamente menor, né, pela ilustração aí dá para notar que o fornecedor B ele está, né, mais baixo aí a média, né? Eu preciso de mais evidência estatística, eu preciso de mais valores para que a estatística de teste tenha mais poder, né, seja mais robusta para fazer essa afirmação de que eles são diferentes, tá? Do contrário, não há evidência estatística que o fornecedor B é pior, tá? Apesar de estar muito marginal, tá? Muito provavelmente aumentando o tamanho dessa amostra, né, em cada subgrupo aí, né, talvez mudando de 6 meses para 12 meses, você observe uma diferença, tá? Então, porém, esperar 6 meses é um tempo relativo. Cabe aí agora a pessoa que está tomando a decisão, né, de ou penalizar ou premiar o melhor e o pior fornecedor aí, fazer bom uso dos dados e tomar a decisão mais embasada, tá? Então, bem resumidamente, bem rapidamente, é dessa forma que é construída a tabela nova, tá? É assim que se conduz um estudo de ANOVA no Minitab. Na próxima videoaula nós vamos dar uma olhada em como analisar se esse estudo aqui segue algumas premissas necessárias para que esse estudo seja considerado um estudo válido, tá? Então existem algumas premissas com relação à distribuição dos erros, a distribuição amostral de cada grupo, a tendência nas observações. Então na próxima videoaula nós vamos dar uma olhada nesses resíduos, e checar se esse estudo aqui é um estudo válido para ser utilizado aí como forma de tomar a melhor decisão com relação aos fornecedores. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da videoaula, tá? Não deixem de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo que você gostou, dá também um negativo se você não gostou, elogios, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas, tá? Muito obrigado e até a próxima videoaula, pessoal.